Olá, eu sou Matheus Cavalcante de Souza e vou falar sobre perdida de calor por el corpo humano. Que sucede? O homem sempre está perdendo calor, ya sea por fatores ambientais ou por processos biológicos. Esses podem ser processos externos, como também processos internos, né? Uma vez produzido, o calor é transferido, né? E pode dizer que também é repartido, já, a los distintos órgãos e sistemas. Então, temos também os mecanismos externos de perdida de calor, né? Onde entre eles se inclui a radiação, né? Condução, convecção e evaporação, né? A perdida de calor também pode dizer que se dá através da evaporação e da respiração, né? Ela aumenta em condições climáticas secas e ventosas. A roupa mojada aumenta significativamente a perdida de calor, já, através da condução e da evaporação. Podemos também dizer que a perdida de calor em condições climáticas, frios e umidade, aumenta o risco de hipotermia, já, e de lesões por frio. Aumenta o risco de hipotermia, já, e de lesões por frio. Então, a perdida de calor pode suceder em temperaturas cálidas, já, através da condução. Então, por exemplo, ações como nadar ou estar sentado em água fria, já, em água fresca ou fria, pode ser que o corpo perca calor muito rapidamente e que aumente o risco de hipotermia. Já? Então, podemos complementar também que a hipotermia pode ocorrer rapidamente ou gradualmente ao longo de los dias, né, e também las semanas, né, segundo a idade e o estado de saúde general, né, general de uma pessoa, né, e também pode ser incluso as condições ambientais, já. Então, um fator que foi mencionado foi a respeito da radiação, já, né? Como todo corpo com temperatura maior de 26 graus e meio, os seres vivos também irradiam calor, já, ao ambiente, né, ao entorno, e todo isso ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, já. É o processo, é o processo em que mais se perde calor, já? É um processo que se perde em torno de processo normal, né, de calor que despide o corpo, suele suceder quando a temperatura do ar é inferior a 68 graus, né, Fahrenheit, que equivale a 20 graus Celsius, né? Então, em isto, o corpo perde, né, 65% de seu calor através da radiação. Então, esses são fatores, né, que são complementos, que fazem parte do processo da perdida de calor por o corpo humano. Já? Bom, dando continuidade ao tema, eu vou falar um pouco das duas definições que eu acho de muita importância para o tema, que são as definições de temperatura e as definições de calor. Na temperatura, a definição que nós encontramos é a grandeza física associada ao estado de agitação ou movimentação das partículas que compõem os corpos. E a definição de calor é a energia térmica em trânsito que flui de um corpo para outro em razão da diferença entre eles. Ou seja, no calor, vai ser o câmbio, no caso, né? A troca de energia térmica que passa espontaneamente para outro corpo de maior temperatura, passando para outro de menor temperatura. Dentro do calor, nós vamos encontrar uma classificação, né? Ou seja, nós vamos encontrar três fatores
de grande importância para os seres vivos. Nós vamos encontrar o período de atividade, né? O que seria esse período de atividade? O período de atividade vai ser o tempo onde vai ocorrer a troca de temperatura ou o tempo de contato que vai ocorrer para que aconteça esse período de atividade. E nós vamos encontrar características morfológicas, né, de como que foi o que ocorreu, quais situações que ocorreram esse tipo de troca, e nós vamos encontrar também o comportamento que vai originar o resultado, né, do tipo de troca de temperatura térmica que ocorreu em determinado período. Nos mecanismos de perdida de calor, nós vamos encontrar uma variação, ou seja, uma classificação, né, que vai ter 3 tipos. Né? Nós vamos encontrar a convecção, a condução e a evaporação. Evaporação, no caso. Né? Na convecção, vai ser a transferência de calor desde o corpo hasta as partículas de ar ou água em contato com eles. No caso, ela vai ser bidirecional, né? E vai ter uma variante de 12%. Na condução, que é a perda de calor ao contato direto com objetos mais frios, né? Que também vai ser bidirecional, nós já vamos encontrar uma porcentagem de 3%. E vamos encontrar a evaporação, que é a perdida de calor por evaporação de água. O único médio por el corpo pode perder calor quando o ambiente tem maior temperatura, e somente essa vai ser unidirecional. Eu vou frisar mais na condução, né, que é a parte aonde eu quero focar, que é a perdida de calor ao contato direto com objetos mais frios. E como que ocorre esse contato direto com objetos mais frios? Que tipo de objetos? Pode ser com o ar, né, que nós encontramos na atmosfera, pode ser um cobertor, né, pode ser em contato com a água, né? E aí nós vamos encontrar vários tipos de situações que podem ocorrer esse médio de perdida, como também pode ter também a ganância, né? Da mesma maneira que podemos ter ela perdida, podemos também ter a ganância de temperatura. A perdida de calor e a ganância de calor que eu estava acabando de falar. O organismo deve equilibrar o pressuposto de calor. Calor se obtém por condução, que foi o que a gente já acabou de falar, que é a parte do ar caliente que rodeia o corpo, né, no caso, na atmosfera. Temos a atividade metabólica, a qual genera calor, né, por exemplo, o movimento muscular. Né? E o calor se perde por 2 tipos, que vai ser a condução e radiação ao ar frio, ou à água, e a evaporação do sudor da superfície corporal. Né? Então, necessariamente, nesse meio de condução, a troca de calor ela vai ocorrer da seguinte forma. A pessoa ela entra em contato com algum objeto, né? Pode ser a água, por exemplo. Dependendo da temperatura que esteja a água, pode estar mais quente ou mais frio, e a temperatura que nosso corpo se encontra pode ter ele câmbio de calor ou para mais ou para menos. Né? Um exemplo, um cobertor, por exemplo. Quando nós outros estamos com a temperatura corpórea baixa, nós outros sempre tendemos a pegar acho que, não sei se é llanta, um cobertor para... Eu vou falar em português, doutora. A gente pega um cobertor, né, e coloca no corpo para ser ele câmbio de temperatura. Ou seja, o cobertor ele vai estar com uma temperatura mais elevada, né, e nós outros que estamos com a temperatura baixa, para haver essa troca de calor, é necessário ter esse contato entre algum objeto para
para colocar a temperatura corpórea normal. Pode ser o contrário também. Nós outros está com uma temperatura muito alta e você pode, por exemplo, quando você está com febre, né, está com a febrícula, você pega, geralmente, você coloca um pano umedecido com água para deixar mais frio e coloca na superfície do corpo para ser ele câmbio, no caso, para haver esta troca esse câmbio de temperatura para tentar barrar a temperatura que está alta corpórica. Nos seres humanos, porém, também afeta a sua temperatura corporal através de sua conduta, né? Por exemplo, usando distintos tipos de roupa ou buscando sombra. Em la perdida de calor, a velocidade a la que se desaparece o calor depende quase exclusiva de dois fatores: a rapidez com la que se transporta o calor desde o lugar de produção dentro do organismo hacia a pele, a rapidez com que a pele cede o calor ao entorno. No mais, é isso, graças. Hola, soy João Calvino. Voy a hablar sobre la evaporación. A través de la evaporación se pierde 22% del calor corporal mediante el sudor y eliminación de agua. Para que esa agua se evapore del cuerpo, su temperatura es elevada y ella toma calor del cuerpo, lo que el cuerpo se enfría. En los cambios de las corrientes de aires y el reemplace de aire húmedo por aire seco, aumenta la evaporación. La evaporación de agua en el organismo se produce a través de los siguientes mecanismos: evaporación insensible, que ocurre a todo momento por los poros de la piel, y eliminación de humedad por la respiración, así también se pierde calor. Formación del sudor ocurre a través de las glándulas sudoríparas presentes en las palmas de las manos, plantas de los pies, en la frente, en la región axilar y la región púbica. La evaporación de agua de la piel presente en el sudor o cuando su ropa está húmeda hace con que el cuerpo pierda calor. Mecanismos internos de pérdida de calor son controlados por el organismo. Sudoración: cuando el cuerpo se calienta excesivamente. Ejemplo, la práctica excesiva de ejercicios físicos. El cerebro envía informaciones para la formación del sudor, donde ocurre la pérdida de calor. Bueno, yo voy a dar continuidad en nuestro tema. Yo voy a hablar sobre la transpiración insensible, la vasodilatación y el jadeo. ¿Qué es la transpiración insensible? La transpiración insensible es el promedio de agua que una persona pierde diariamente. Y este promedio de agua es en torno de 800 ml. Y esta agua proviene de las células y penetran en las ropas y adquiere su olor característico. Voy a dar continuidad hablando de la vasodilatación. ¿Qué es la vasodilatación? La vasodilatación es el incremento del diámetro de los vasos sanguíneos, y esa vasodilatación ela contiene un papel importante en la regulación de la temperatura corporal. ¿Por qué ela tiene ese papel importante? Porque quanto maior for o aumento do calor interno, o hipotálamo vai enviar um estímulo para provocar uma vasodilatação e fazer com que a sangre flua em maior quantidade cerca da pele, para que assim ocorra o esfriamento. E essa vasodilatação também vai favorecer a perda de calor
y aumentar la producción de suor a través de las glándulas sudoríparas. Y por último, voy a hablar sobre el jadeo. ¿Qué es el jadeo? El jadeo es una respiración rápida que miramos muchos en los animales, principalmente en los perros. ¿Y por qué en los animales ese jadeo? Porque muchos animales no contienen glándulas sudoríparas. Y ese jadeo ele es controlado por un centro nervioso de la protuberancia anular. Y ese jadeo faz com que pequeñas cantidades de aire ingressam rapidamente a los pulmones, lo que produce una evaporación de agua que se encontra en las vías respiratorias y la gran cantidad de saliva que contém en la superficie de la boca, en la lengua y requiere una gran perda de calor. Nosso tema es este. Muchas gracias.